Olá! Participação de menor importância. Como são condenadas as pessoas que participam de diversas formas em um crime? Autor, coautor, como é analisado o grau de colaboração de um partícipe? Este é o tema da academia de hoje. A dissertação é do mestre em Direito, Estado e Constituição, Marcelo Turbay. A participação de menor importância no direito penal brasileiro. Proposta de aferição da relevância da conduta e aplicação do princípio da proporcionalidade. Dissertação apresentada ao curso de pós-graduação em Direito como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Direito Constitucional no Programa de Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Orientadora, professora doutora Soraya da Rosa Mendes. E para participar do debate que acontece no segundo bloco estão aqui Alexandre Rocha, doutora em Ciências Sociais, e Roberta Cordeiro de Melo Magalhães, mestre em Direito Constitucional e juíza do TJDFT. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. Cena do crime. Uma pessoa vigia um local enquanto seus comparsas praticam roubo. Em seguida, essa mesma pessoa apoia a fuga. Ele colaborou para que tudo desse certo, mas não cometeu violência ou grave ameaça. O artigo 29 do Código Penal estabelece que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, e que, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Olá, Marcelo, seja bem-vindo à academia. Muito obrigado, Jordana, obrigado pelo convite. Marcelo, qual que é a importância de se estudar essa participação de menor importância na doutrina penal? Jordana, na verdade é uma situação interessante. Eu gosto de dizer que não foi eu que encontrei o tema, né? O tema acabou me aparecendo em meio à minha atividade profissional como advogado criminalista. Então, em determinada situação, eu tive um determinado caso em que, mediante uma imputação, um determinado delito, a denúncia trouxe a redação do artigo 29, fazendo a distinção ali entre o autor e o partícipe. E a partir daquele momento, ao longo de toda a condução do processo, eu fui vivenciando aquela dificuldade que tanto o Ministério Público, quanto os defensores e até o magistrado, ao final ali quando da sentença, na apuração da sentença, não se sabia muito bem ao certo quais os critérios objetivos se poderia utilizar para determinar se aquele cidadão seria um partícipe, seria um autor, seria um coautor e, mais preocupante ainda, se seria um partícipe de menor importância. Então, me veio essa preocupação, a partir daí nasceu o tema para o mestrado e eu tive a oportunidade de começar a aprofundar os estudos. E, enfim, a dissertação acabou versando sobre a participação de menor importância. Já que você conhece, né, tem essa atuação prática, como que os tribunais têm lidado com esse tema? É curioso, essa foi uma dificuldade que eu encontrei ao longo da pesquisa. Eu até optei, em razão disso, por fazer um recorte eminentemente dogmático. Optei por não fazer pesquisa de jurisprudência, ao constatar que os tribunais ainda não têm critérios muito bem definidos para se compreender o que seria o partícipe de menor importância. As decisões são as mais variadas. Em determinados tribunais pelo Brasil, eu encontrei até uma certa tabela de correspondência para algumas situações concretas. Ora, aquele que dirige um carro num assalto, por exemplo, aquele que segura uma escada para o cidadão pular um muro, aquelas pessoas poderiam ser enquadradas como partícipes de menor importância. E eu pude perceber que é um critério sujeito a uma falibilidade tremenda, porque, na verdade, você tem que ter toda uma construção teórica e dogmática, né, de incremento do risco, passando pela distinção entre autor e partícipe, para conseguir chegar à determinação se aquela participação é de menor importância ou se é tão somente uma participação comum, simples, né? Ok. Bom, agora a gente vai acompanhar alguns livros que o Marcelo usou durante a pesquisa e que deram embasamento para a dissertação. Vamos ver. Cumplicidade através de ações neutras, autor Luiz Greco, editora Renovar. Teoria del Injusto Penal, autor Juarez Tavares, editora BDF. Auditoria e Domínio del Hecho em Direito Penal, autor Klaus Roxin, editora Marcial Pons.
Marcelo, a gente já viu a bibliografia, a gente já falou como os tribunais estão lidando com o assunto e agora a gente abre espaço para que você exponha o assunto de uma forma mais geral e levante outros temas importantes. Ok, obrigado, Jordana. Bom, a eleição dessa bibliografia não é por acaso, na verdade. Essas 3 obras, elas foram assim, os grandes marcos teóricos que eu tive na minha dissertação, a começar pela distinção entre autor e partícipe. Eu acabei optando por trabalhar com a teoria do domínio do fato, que de uns tempos para cá é uma teoria que ganhou uma repercussão enorme no Brasil, até com uma série de julgados por tribunais pelo país inteiro. E qual a relevância dessa teoria? Por que trabalhar com a teoria do domínio do fato? Bom, na minha compreensão, de acordo com os estudos que eu fiz, seria a teoria mais adequada para se fazer a distinção entre autor e partícipe. Né? Muitas pessoas acreditam que a teoria do domínio do fato serve para estender a autoria, tá? Para se criar critérios de extensão da qualidade de autor no delito. Mas, na verdade, é o extremo oposto. Aliás, até o professor Roxin teve a oportunidade de publicar alguns artigos em português em que ele questiona justamente algumas decisões tomadas no Brasil, em alguns tribunais, dizendo exatamente isso. Ora, na verdade, a teoria do domínio do fato serve para que se determine, se diferencie autor e partícipe, excluindo a hipótese de autoria e, por eliminação, chega-se à categoria do partícipe. E depois o livro do professor Luiz Greco também é extremamente interessante, ele trata da categoria das ações neutras. Na minha pesquisa, eu acabo propondo um modelo teórico dogmático que se presta a tentar distinguir autor de partícipe e partícipe comum do partícipe de menor importância. O professor Luiz Greco propõe que se utilize para isso as ações neutras, que são o quê? Que são aquelas ações que não têm relevância penal nenhuma, que não criam riscos proibidos e relevantes para o tipo penal. Então, a que se presta as ações neutras? Elas seriam o final da cadeia. Em primeiro lugar, eu tenho a autoria, que seria a máxima culpabilidade em relação ao delito, depois a categoria por eliminação da participação, logo em seguida a participação de menor importância, e à medida que você vai criando menos risco ao bem jurídico, é que se chega à ação neutra, que é uma conduta que tende a ser atípica. Então a pesquisa ela passa por isso e propõe ao final esse modelo teórico do espectro de relevância da participação, né? Tendo de um lado a máxima participação e de outro a mínima participação ou participação irrelevante. E no meio do caminho, a participação de menor importância. Vamos agora para um breve intervalo e já retornamos, porque tem debate aqui no Academia. Estamos de volta e agora para começarmos o debate sobre a menor participação no direito penal. Estão aqui para participar do debate Alexandre Rocha, doutor em Ciências Sociais, e Roberta Cordeiro de Melo Magalhães, mestre em Direito Constitucional e juíza do TJDFT. Sejam bem-vindos ao Academia. Vamos começar com você, professora Roberta. Marcelo, te parabenizo pela dissertação, tive o prazer de ler, muito boa dissertação. E eu queria fazer uma pergunta para você com relação à dissertação. Eu trabalho também na área de Direito Penal, minha vara é vara de Direito Criminal. Eu queria saber, você fala durante a sua dissertação sobre a imputação objetiva, além da teoria do domínio do fato, das ações neutras que você falou agora e da participação de menor importância. Então, eu queria que você relacionasse a teoria da imputação objetiva com relação à participação. Perfeito. Primeiramente, meus cumprimentos, professora Roberta. Obrigado pelo questionamento e, na verdade, talvez esse questionamento seja a alma da dissertação. Né? Ao longo da pesquisa, eu procurei analisar uma série de teorias que propõem a distinção entre autor e partícipe. Né? E dentre as que eu examinei, a que me pareceu mais razoável para os objetivos da minha dissertação foi justamente a teoria do domínio do fato, porque ela traz critérios objetivos, né, de delimitação ali da autoria e chega-se à participação por exclusão, ou seja, aquele que não é autor, aquele que não tem um domínio finalístico da ação, um domínio finalístico do fato, ele vai ser um partícipe. Só que, via de regra, um partícipe comum. Né? Então, e a diferença entre o partícipe e o autor, o partícipe comum e o autor, ela vai ficar focada tão somente por um critério de culpabilidade, né? Que é justamente o caput do artigo 29 do Código Penal. Né? Então, partindo disso, partindo da teoria do domínio do fato, distinguindo autor e partícipe, é que, com a evolução da dissertação, dos estudos, é que eu optei por utilizar a teoria da imputação objetiva como forma de analisar o incremento do risco em relação ao bem jurídico. Então, não basta que eu distingua o autor do partícipe. É necessário que eu procure analisar
numa determinada situação concreta, se aquela participação é a participação normal, comum, que vai se distinguir da autoria por um critério de culpabilidade, ou se é uma participação de menor importância em razão do menor incremento do risco em relação ao bem jurídico. Então, com base nisso, foi que eu consegui traçar, ao final, o espectro, né, que é o modelo teórico da dissertação, é o espectro de relevância da conduta do partícipe. Partindo ali da autoria, chegando-se à participação comum, por uma diferença de culpabilidade, e depois avançando a participação de menor importância em razão da imputação objetiva. Né? Em virtude do quê? Justamente do menor incremento do risco ao bem jurídico. Então, em razão disso que eu acabei optando por utilizar essas duas teorias. Ok. Professor Alexandre, agora. Olá, Marcelo, parabéns pelo trabalho. Vejo como um momento muito oportuno a sua discussão, porque ela vai no caminho contrário a essa questão do populismo penal, observando ali no limiar entre o direito penal mínimo e a questão da abolição do direito penal. E você situa nesse horizonte. E a gente observa que, no caso do Brasil, tivemos aí recentemente escândalos, crises no sistema penitenciário, que denotam, de alguma forma, esse punitivismo forte que o Estado tem, que é muito presente também na sociedade, acaba repercutindo em toda a sociedade, na questão da segurança, na questão da discussão sobre o de fato é a pena. E isso não é à toa. Há também uma busca por punir mais para evitar a impunidade. E nesse meio termo nós temos aquelas pessoas que operam o direito, os operadores do direito. Como os operadores do direito poderiam contribuir nesse processo, vamos dizer assim, operacionalizar a pena para que ela seja razoável, para que se tenha uma punição e não uma vingança, como muito se quer. Certo. Professor Alexandre, obrigado pelas colocações e obrigado pelo questionamento. E, na verdade, o questionamento também é muito oportuno, porque ele vai justamente na primeira parte do meu trabalho. Tá? Eu acabei elegendo como marco ideológico, marco teórico da minha dissertação, a teoria garantista do professor Ferraioli. Por que isso? Né? Qual que é o sentido disso? Numa teoria, numa dissertação que se pretende oferecer um modelo teórico mais prático para situações concretas, para que discutir o garantismo? Né? Até em razão desse movimento de recrudescimento do direito penal hoje que se vê no Brasil, é que eu tratei do garantismo como um fator de correção para a dosimetria da pena já ao final do processo. Pós-dosimetria, quando se chega àquele quantum da pena, em que há uma determinada situação duvidosa, ora, mas será que eu posso aplicar uma redução de 1/6, 1/3, 1/4, 1/5? Como o juiz caminha por esse universo de percentuais de redução que ele pode aplicar? É difícil, realmente. O incremento do risco que a teoria da imputação objetiva nos oferece, ele é um norte. É o norte que eu optei por trabalhar na minha dissertação. Mas talvez o grande fator de correção dessa pena seja a teoria garantista. Seja os princípios constitucionais de equidade, de dignidade da pessoa humana. Né? Então, a sua pergunta, acho que ela se encaixa muito bem justamente nesse ponto. Eu optei por trabalhar com dosimetria justamente para tentar trazer opções, tá, de redução de pena compatíveis tanto com o modelo teórico que eu proponho na dissertação, quanto com esse ideal garantista que eu adotei como eixo ideológico da minha dissertação. Né? Ok. Professora? Nesse mesmo viés de dosimetria de pena, então, o que você propõe que seja feito pelo juiz? O partícipe comum teria a mesma pena do autor? E a participação de menor importância, como que eu aferiria esse mínimo e máximo em questão de dosimetria da pena para a redução dela? Ok. Professor, aí nós caminhamos justamente para a parte um pouco mais prática da minha dissertação, né, que foi o nascimento dela. A dissertação, ela surgiu, ela nasceu de um problema prático, tá, do meu dia a dia profissional. Então, assim, é evidente que, ao final, a ousadia da dissertação, digamos assim, é tentar propor um modelo teórico. Isso eu acho que eu já deixei um pouco claro. E como é que a gente opera isso na prática? Né? Como se tratar da dosimetria utilizando esse modelo aqui do incremento do risco, né, em relação à autoria e participação de menor importância? Bom, o próprio artigo 29 do Código Penal, ele fala que cada um responderá na medida de sua participação, né, e na medida de sua culpabilidade. Então, o próprio artigo 29 no caput, ele já traz ali a distinção, no ponto de vista legal mesmo, de previsão legislativa, a distinção entre autor e partícipe. E diferencia autor e partícipe tão somente com base num critério de culpabilidade. Então, no momento da dosimetria, qual que é a repercussão disso para a fixação da pena? No artigo 59, quando eu trato das
das circunstâncias judiciais para se chegar à pena base. Então, para diferenciar autor do partícipe comum, apenas na dosimetria, no momento do artigo 59, é que eu faço a distinção em relação ao quantum da pena. Ora, o autor ele tende a ter uma máxima culpabilidade. Já o partícipe, comparativamente ao autor, ele tende a ter uma culpabilidade menor. Então, em relação ao artigo 59, a pena base ela tende a ser maior para o autor, menor para o partícipe. Pois bem, agora passamos ao partícipe de menor importância. Delimitando ali o âmbito da pena em relação ao partícipe comum, com base no critério da culpabilidade, eu chego no parágrafo 1º do artigo 29, que trata justamente da participação de menor importância e nos oferece um percentual de redução que pode ir de 1/6 a 1/3. Ora, mas e como se determinar que aquele partícipe é o partícipe de menor importância? Em razão do incremento do risco da participação concreta do partícipe em relação ao bem jurídico. E aí, nesse intervalo de 1/3 a 1/6, a determinação é, quanto mais ele promove risco ao bem jurídico, a redução tende a ser menor. E quanto menos ele promove risco ao bem jurídico, a redução tende a ser maior, se aproximando mais de 1/3, nos termos do parágrafo 1º do artigo 29. E quando ele não promove risco nenhum, é quando tende a zero. É quando ele não é nem partícipe, nem autor, nem partícipe comum, nem partícipe de menor importância, porque a conduta dele vai ser atípica. Ele praticou uma ação neutra. Então, essa que é a proposta. Então, em razão disso, de acordo com esse modelo, o autor terá um determinado patamar de pena, o partícipe comum um patamar de pena inferior, em razão do critério da culpabilidade, e o partícipe de menor importância, um quantum da pena ainda menor. Não apenas em razão da culpabilidade, mas também em razão da criação do risco ao bem jurídico, aplicando-se o percentual de 1/6 a 1/3. Ok. Professor? Bem, Marcelo, essa questão do direito penal, a gente tem observado de forma contemporânea que está sendo muito criticada. O direito penal cada vez mais extensivo, invadindo a privacidade e a dignidade das pessoas. Nesse sentido, você coloca no seu trabalho, ao contrário, que o direito penal é uma forma de garantir direitos, principalmente para aqueles que estão numa situação prejudicadas numa relação jurídica. Por exemplo, quem participou de um crime. Esse tem que ter uma garantia em relação aos outros, não como benefício, mas como uma garantia que, ao se estender a ele, também será em toda a sociedade. E uma coisa que eu gostaria de ouvir de você é sobre a relevância do direito penal para combater a violência. É o direito penal um instrumento eficiente para se pensar no combate à violência, especificamente no caso do Brasil, onde é um problema muito sério? Nós temos, de um lado, esse ideal punitivista, populismo penal, e do outro, de estabelecer uma racionalização do direito penal. É esse instrumento adequado para repensar, refletir e até mesmo enfrentar a violência? Professor, obrigado pelo questionamento. Na verdade, é uma coisa muito curiosa. Assim, o direito penal ele vive uma contradição em si mesmo. Né? Porque ao mesmo tempo em que ele é um instrumento de harmonizador, digamos assim, de estabilização do risco na sociedade, ele é uma forma de violência em si mesmo. Né? Então, assim, eu acabei optando por uma linha um pouco mais pragmática até. Eu não sou um abolicionista. O próprio fato da dissertação ter surgido a partir de um problema concreto, um caso criminal concreto, me faz tentar trabalhar com as regras do jogo. Eu tenho que trabalhar com o direito penal. Aí a forma que eu encontrei para trabalhar com o direito penal dentro de um viés garantista foi trabalhar com a dosimetria da pena. Tentar procurar mecanismos de redução da pena, redução no momento da fixação da pena. Tá certo? Então é difícil responder assim, senhora, mas afinal, é o direito penal remédio ideal para isso? Muito se fala hoje no Brasil e no mundo inteiro até sobre possibilidades de afastamento do direito penal de determinadas situações. Criminalização de condutas, até na redução das penas, em contraposição a esse movimento mais de recrudescimento do direito penal, que tem um viés muito claro, tanto o aumento de tipos penais, quanto o incremento nos patamares de pena que cada tipo traz em si. Então, enfim, é o direito penal que vai resolver esses problemas? Nós não sabemos. Essa discussão, acho que talvez ela nunca vai ter uma resposta. Mas o fato é que nós podemos, dentro do próprio direito penal, dentro das armas que o direito penal oferece, tentar buscar alternativas. O Brasil até vivenciou uma questão muito interessante, que foi aquele momento da descriminalização do uso de drogas, né? E criou até uma figura penal sui generis,
que é do usuário de drogas, né? Não se descriminalizou o uso de drogas, mas se tratou como uma infração penal sui generis, propondo medidas punitivas distintas. Esse foi um movimento interessante e ficou como um norte a ser seguido também dentro desse ideal, né, de afastamento do direito penal como a solução de todos os problemas que nós vivemos hoje no Brasil e pelo mundo inteiro. Então, talvez assim, a dissertação ela tem esse eixo ideológico justamente para justificar por que eu almejo, né, que a proposta teórica é buscar fatores de redução da pena, mas também com critérios objetivos, né, que deem certa tranquilidade para que o magistrado possa, ali no momento da dosimetria, conseguir aplicar o quantum da pena de forma um pouco mais humana, né, atento aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do equilíbrio e equidade na aplicação da pena. Então, acho que são esses os esclarecimentos, essa é a proposta teórica da pesquisa e espero, sinceramente, que isso possa trazer algumas luzes aí a um tema que é muito complicado, realmente. Acho que a defesa sofre com isso, a acusação sofre com isso e eu tenho certeza que muitos magistrados também sofrem com esse dilema, né? Sobretudo quando você tem uma redução percentual em alguns tipos penais, em que o magistrado sempre fica naquela dúvida, ele, olha, eu aplico um sexto ou aplico um terço? Né? E eu gosto de dizer, até disse isso na conclusão da minha dissertação, ora, na dúvida, por que não trazer também o indúbio pro réu para o momento da dosimetria? Né? E não apenas no momento da responsabilização penal. Tragamos para a dosimetria. Na dúvida, aplica-se o percentual de maior redução. Então, essa é a minha proposta, respondendo ao seu questionamento. Ok. Professora, para nós encerrarmos o nosso debate, passo a última palavra para a senhora. Mais uma pergunta para o professor Marcelo. Professor Marcelo, com relação a, você já falou exaustivamente, com relação à teoria do domínio do fato, ela tem sido adotada pelos tribunais brasileiros? Em que situações, como que tem sido adotado, principalmente na ação penal 470, como é que foi a adoção da teoria do domínio do fato? Sim, a teoria do domínio do fato ela tem sido aplicada sobretudo de mais ou menos 4 anos para cá. É uma teoria que ela já tem, é antiga. É antiga. O professor Roxin já há anos discute a teoria do domínio do fato na Alemanha. Isso depois foi importado ao Brasil e os tribunais ainda têm se debatido um pouco em relação ao tema. Né? São muitos os artigos da internet e inúmeras obras doutrinárias também, dentre as quais do professor Roxin, do professor Luiz Greco, do professor Alain Leite também, que tem obras super interessantes sobre o domínio do fato, em que tenta importar um pouco essa discussão para o Brasil e tentar enxergar como é que o doutrinador brasileiro, como é que os juízes brasileiros têm trabalhado com a doutrina. E o que se percebe é que muitas vezes o magistrado tem utilizado a doutrina como um fator de extensão da autoria, né? Tratando, por exemplo, da figura do mandante, o homem de trás, o coautor, né? E ampliando ali aquele rol de hipóteses de autoria, utilizando para isso a teoria do domínio do fato. E o próprio professor Roxin teve a oportunidade de, num artigo que ele fez em português, inclusive foi traduzido para o português, ele diz exatamente isso. Ora, mas a teoria do domínio do fato não é uma teoria de extensão da autoria. É o contrário. É uma teoria de delimitação, de restrição da autoria. E por exclusão, chega-se à participação. Né? Então, assim, eu acho que a jurisprudência brasileira ainda tem muito que caminhar. Até porque o tema, ele ganhou a mais profundidade na doutrina brasileira e nos julgados aqui no Brasil também de certo tempo para cá. Então, é muita juventude ainda para uma teoria que se pretende tão importante, né, para o direito penal. Ok. Marcelo, agradeço a sua presença aqui na academia. Parabéns pela dissertação. Obrigado, eu que agradeço o convite e agradeço aos professores que colaboraram aqui com a nossa discussão. Agradecemos também a participação dos professores, Roberta, Alexandre. E você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!